Lux et Tenebra. Crônicas de Christian. Capítulo 25. Despedida. Ouvindo as palavras de Arcos, uma vez mais uma tristeza caiu sobre Christian, que perguntou: "Vocês têm realmente que ir?" Franciscus lhe respondeu: "Garoto, não te esqueças do que vos falei, tudo bem?" Christian então relutantemente falou: "Certo." Então Arcos diz: "Minha criança, saibas que tu, como um dos ramos da videira, fostes alimentado por sua seiva para que dês frutos. Por isso, criança, é necessário que vás, para produzir mais frutos, pois se tu permaneceres imóvel, não darás fruto, e os ramos que não dão fruto são cortados pelo agricultor. Para que um ramo dê mais frutos, é necessário que o ramo seja podado, mas se o ramo se esconder ou se recusar a ser podado pelo agricultor, como pode então os ramos darem frutos? A esses ramos, o agricultor cortará da videira, para que não obstruam a frutificação dos outros ramos. Porém, os ramos sem a videira não têm vida em si mesmos e longe da videira secam. Além disso, os ramos não podem dar frutos por si mesmos, porque sem a videira nada podem fazer. Logo, os ramos infrutíferos tirados pelo agricultor secarão e então serão juntados e lançados ao fogo. Minha criança, a poda é dolorosa, mas necessária para que frutifiques. Assim como os filhotes da leoa, em que para que se cresçam fortes, precisam passar por situações difíceis. Tu também, como ramo, deves passar pela poda. Mas se os filhotes da leoa se esconderem para sempre sob sua mãe, crescerão fracos e incapazes de desempenhar seu papel no bando. O ferro é forjado no fogo, certo, criança?" Christian respondeu: "Tudo bem." Então Franciscus, ao lado de Christian, aproximou-se e passou a mão em sua cabeça, bagunçando seus cabelos e dizendo: "Muito bem, garoto, foi bom te conhecer." Era uma cena engraçada, já que Franciscus parecia mais novo que Christian e era um pouco mais baixo do que o mesmo. Arcos, vendo aquilo, sorriu e também falou: "Christian, saiba que ainda temos muito a vos ensinar, mas só vos confundiríamos. Agora não as podeis suportar, mas um dia entenderás, desde que continues avançando no caminho reto. Lembre-se, buscai e achareis, se prosseguirdes buscando, encontrarás. Minha criança, nos veremos de novo. Nós iremos te ajudar a chegar à máscara, por isso, Christian, peço-te que fechei os olhos." Ouvindo seus pedidos, Christian obedeceu, fechando seus olhos e esperando para o que viria a acontecer. Arcos, olhando para Franciscus ao lado, sorriu e acenou com a cabeça, e Franciscus retornou à cena. Então Arcos, que estava ao ombro de Christian, virou-se para o rosto da criança e soprou nele mais uma vez. Assim que o ar, que brilhava levemente nas cores do arco-íris, tocou a sua face, Christian sentiu uma paz e um conforto imenso tomarem conta de si. E aprofundando-se naquele sentimento, sem que percebesse, lentamente Christian repousou nos braços de Franciscus, que os segurava com firmeza. Assim que Christian deitou-se nos braços de Franciscus, Arcos levantou voo suavemente e, olhando para o homem, falou com um pequeno sorriso: "Muito bem, Franciscus, vamos começar?" Franciscus respondeu com uma pequena risada: "Sim, vamos." Então, virando-se para o tigre, perguntou: "Estás pronto, garotão?" Vendo o tigre acenando com a cabeça em resposta, Franciscus riu e então falou: "Muito bem, então." Então o tigre dirigiu-se a Christian, que estava em repouso nos braços de Franciscus, e lambeu seu rosto em despedida. Arcos, vendo tudo aquilo, então falou com ternura: "Muito bem, vamos." Porém, Franciscus, como se lembrasse de algo, repentinamente interrompeu: "Espere aí!" Então,
Deitando Christian suavemente ao chão, correu apressadamente para dentro da cabana, logo voltando com a trouxa improvisada com panos envelhecidos, das quais guardavam alguns frutos que Christian havia pego anteriormente na Floresta da Desolação, junto com a lança que havia montado com a barra de ferro e a faca que Christian havia encontrado no livro. Então Franciscus voltou dizendo: "Quase esqueci de devolver suas coisas." Então, colocou os pertences de Christian em cima do garoto. Logo, Arcos novamente soprou na direção de Christian. Porém, desta vez, seu sopro gerou um pequeno tornado nas cores do arco-íris, que lentamente levantaram Christian, que deitava-se no belo gramado em direção aos céus. E logo, Christian estava sendo carregado pelo pequeno e suave tornado, que o levava lentamente para fora do vale pelos céus. Os olhos de todos se fixaram em Christian, até que o tornado o levasse para fora de vista. Assim que Christian deixou a visão de todos, Franciscus falou: "Até mais, garoto. Sei que desejarias ter mais tempo para se despedir de todos nós, mas chegou o tempo em que deveis ir." Então, virando-se para Arcos, falou: "Agora que a primeira parte está resolvida, devemos começar a próxima etapa?" Arcos, com um pequeno sorriso, respondeu a Franciscus calorosamente: "Sim." Então, virando-se para o tigre, perguntou com ternura: "Vamos lá?" O tigre acenou gentilmente a cabeça e logo Arcos se dirigiu a ele e parou frente à sua face. Então, suavemente, Arcos beijou a cabeça do tigre, que imediatamente começou a brilhar uma luz irradiante que tornava a figura do tigre indiscernível em meio à luz. E assim permaneceu por pouco tempo, até que a luz lentamente diminuiu sua intensidade, e uma figura outra vez podia ser vista. Franciscus, olhando para o garotão, rindo, falou: "Muito bem, está na hora, vamos lá." Olhando para Franciscus, o garotão acenou com a cabeça. Então, voltando-se para Arcos, Franciscus falou com um sorriso brilhante: "Obrigado." Aquela simples palavra pronunciada por Franciscus parecia conter em si milhares de outras palavras que, entrando nos ouvidos de Arcos, soavam como uma bela canção. Arcos, com um tom cheio de ternura, responde: "Franciscus amado, vou voltar à morada, mas não se esqueças que onde o sol e a chuva estão, lá eu estou." Então Arcos se aproximou de Franciscus e soprou em sua face, fazendo com que o pequeno Franciscus também fosse preenchido pela luz nas cores do arco-íris. Assim, sorrindo para o Franciscus, que parecia brilhar nas cores do arco-íris, Arcos, sorridente, levantou voo e dirigiu-se à fonte com ternura. E bebendo da fonte, logo voou em grande velocidade pelo vento, na direção da qual tinha vindo. Franciscus, observando Arcos com um sorriso alegre, gritou: "Até logo, Arcos, venha tomar chá comigo um dia desses." Então, virando-se para o garotão, Franciscus, que ainda irradiava levemente a luz das cores do arco-íris, perguntou: "Vamos lá?" O garotão acenou com a cabeça concordando. Mas então, como se lembrasse de algo, Franciscus falou: "Antes que eu esqueça." Assim que Franciscus terminou de falar, o ar ao redor dos jardins começou a ondular, e pouco a pouco uma bela muralha branca marfim que cercava o jardim surgiu. A grande muralha parecia proteger o jardim de invasores, e além disso, no centro do jardim, a cabana, ondulando, lentamente se tornou um grande castelo de marfim branco puro, ornado com belas decorações, com anjos esculpidos e materiais mais belos do que qualquer um encontraria na terra. Joias de cores desconhecidas que davam um ar majestoso para o castelo, que era cheio de uma beleza inexplicável. Assim que o castelo apareceu, cantos belíssimos que traziam paz ao coração, com uma voz que soava cheia de majestade e amor, ecoando pelos átrios do castelo, surgiram. Além disso, ao redor do seu coração em chamas que estava no jardim, lentamente se formou uma fornalha ardente, que parecia queimar em chamas douradas tão intensas e tão poderosas como o sol. A fornalha dourada era decorada com diversas gravuras talhadas,
de anjos que cercavam um cordeiro, como que cobria o capacete de Christian. Não era uma fornalha grosseira como geralmente são. Era limpa, dourada, brilhante, cheia de decorações artísticas e irradiava chamas douradas que envolviam o coração de Franciscus e pareciam fortalecer e temperar o seu coração, intensificando ainda mais as chamas que o cobriam. Olhando para o castelo e para a fornalha, com um sorriso Franciscus falou: "Você sabe que prefiro receber minhas visitas na simplicidade. Castrum 10 pés e Carminus iriam chamar muita atenção do garoto, e ele poderia acabar se distraindo. Sinto arrepios na espinha só de pensar nele me tratando não só como um sábio, mas como uma espécie de rei sábio. Consegui explicá-lo um pouco de Fides, mas se fosse para falar sobre as outras duas, creio que não haveria tempo para fazê-lo. Se houvesse mais tempo, mas agora não era o momento de falar com ele sobre os 10 poderes. Agora sim, vamos lá, garotão." Então, Franciscus e o garotão dirigiram-se para a direção da qual Christian havia vindo quando entrou no vale. Próximo capítulo: Perseguição.